valia muito para Inter e Botafogo. Chegaram numa condição bem parecida até para essa partida, o Botafogo sem vencer a 9 jogos, 6 derrotas consecutivas, o Inter a 7 partidas sem ganhar no Campeonato Brasileiro, 3 derrotas em casa, se a gente somar Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, ou seja, valia muito para as duas equipes, o Botafogo querendo sair do Z4 e o Inter tentando entrar no G4. E o jogo começou se desenhando para a equipe do Botafogo, que começou a pressionar o Internacional e chegou ao gol através do Pedro Raul, depois de uma bola levantada na área, ele de cabeça fez Botafogo 1-0, o Botafogo voltava a sentir ali o gostinho de uma vitória, estar à frente do marcador. Claro que o Inter correu atrás, precisava também do resultado, teve uma bola na trave do Edenilson e logo na sequência, um gol que fala muito sobre a fase do Internacional, né? Bate, rebate, a bola sobrou para o Patrick, ele chutou, o jogador do Botafogo, o Vitor Luiz, conseguiu ainda fazer o corte, mas a bola já tinha ultrapassado a linha, o Inter empatava ali ainda no primeiro tempo. O jogo foi de muita reclamação, como eu falei, principalmente por 2 lances. E essas reclamações se tornaram mais evidentes por um motivo. O som ambiente aqui do estádio Beira-Rio, aquele som do alto-falante que simula a torcida, o torcedor virtual que ficou famoso nesse tempo de pandemia, em determinado momento da partida ele apagou, ele ficou sem esse som ambiente. E dava para escutar ainda mais aquele som que vinha do gramado, dos jogadores, a conversa lá de dentro do gramado. E claro que quando tem reclamação isso gera ainda mais. E começou num lance onde o Rodinei acabou colocando a mão na bola ainda no primeiro tempo. O Rodinei já tinha recebido cartão amarelo e o banco do Botafogo, os jogadores que estavam em campo também, reclamaram muito que queria expulsão do lateral direito do Internacional. O árbitro não expulsou, o que gerou mais reclamação ainda. Sobrou cartão amarelo para jogador no banco. O Cavalieri saiu do gol, também recebeu o cartão amarelo. Enfim, foi uma gritaria, uma confusão danada. Mas no segundo tempo a coisa ficou ainda maior. Um lance que teve muita polêmica, né? O árbitro acabou marcando uma falta. O Kevin foi bater a falta rapidamente. O seu companheiro não entendeu no setor defensivo. O Yuri Alberto, esperto, foi lá, roubou a bola, colocou para dentro e fez 2-1. Aí sim, a gritaria comeu solta. O Inter queria gol, o Botafogo queria anulação do gol. 4 minutos foi o tempo que o jogo ficou parado até o árbitro ir no VAR e confirmar o gol. Claro que os botafoguenses continuaram reclamando. Bom, o gol foi confirmado, não adiantou a gritaria, o Botafogo ainda foi para cima, tentou o empate, mas não conseguiu empatar o jogo, vitória colorada. O Inter quebra a sequência tanto de derrotas em casa quanto de 7 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e hoje ainda dorme no G4 da competição com essa vitória, o Inter voltando aí aos 4 melhores do Campeonato Brasileiro. Já a equipe do Botafogo amarga o 10º jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro, 7ª derrota consecutiva e fica no Z4, é o penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro. Esse foi o tumultuado, o muito reclamado e com muita gritaria Inter e Botafogo aqui no estádio Beira-Rio. Eu volto com você. Um abraço a todos, até mais. Valeu, Gustavo Berton, trazendo tudo aí dessa vitória do Internacional sobre o Botafogo. Por isso que eu dizia, Rafa, que é uma coisa inacreditável. Aí vai voltar aquela frase de sempre, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, né? A própria torcida do Fogão fala muito isso. 7ª derrota seguida, situação muito preocupante e um lance inacreditável, uma bobeada ali da defesa. O Kevin faz a cobrança, o árbitro meio que vira de costas, né? Não vê direito o lance, tem que analisar lá o árbitro de vídeo, tem que olhar o lance de novo no vídeo e acaba validando o gol. Que coisa, né, Rafa? Pois é, Abel, eu costumo dizer que eu uso muito a metáfora da manteiga, né? Quando você está com a fase boa e o sanduíche de pão com manteiga cai da sua mão, ele cai com o lado da manteiga virado para cima. Quando a fase está ruim, cai com a manteiga virada para baixo sempre. Aí você não consegue aproveitar absolutamente nada, estragou o sanduíche por completo. Não que você deva comer um sanduíche que cai no chão, mas só para poder estabelecer uma relação direta entre o momento bom e o momento ruim de um clube num campeonato tão importante como é o Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem tido, de fato, alguns episódios bem curiosos, né? Esse resultado de hoje, a 7ª derrota consecutiva, já é a pior série de derrotas do Botafogo na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Superou a marca de 2014, eram 6 derrotas. Estava igualado, com a de hoje superou. Para poder chegar ao milagre de se manter na primeira divisão, o Botafogo agora vai ter que vencer dos jogos restantes um total de 8 partidas de 13. Aí é muito difícil a situação do Botafogo,
Porque como é que você vai conseguir, são 8 vitórias e um empate, como é que você vai conseguir matematicamente esse resultado se você no campeonato inteiro tem 3 vitórias? É muito difícil você ter essa perspectiva, sendo bem realista para o torcedor alvinegro. Hoje, por exemplo, a Barroca voltou a dirigir o time do banco de reservas, né, recuperado da Covid. E ele escala o Botafogo com lógica. O Zé Wellison no meio-campo, como o volante de proteção, os 2 homens de frente, além dele, compondo o setor, Caio Alexandre e Honda, que tem poder de marcação e qualidade, principalmente o Caio Alexandre dá mobilidade no meio-campo, o Bruno Nazário flutuando, o Varley fechando do outro lado e o Pedro Raul centralizado. Sem a bola era um 4-5-1. Fez 1-0, ou seja, estava pensando direitinho, estava conseguindo pavimentar um resultado que é o encontro da sua necessidade no Campeonato Brasileiro. Mas depois as coisas começam a dar errado, a arbitragem também acaba se complicando em lances importantes e o Botafogo amarga mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Eu sei que é difícil, é muito duro dizer isso para o torcedor alvinegro que nos acompanha nesse momento aqui no debate final, mas a prudência e a inteligência mandam que o presidente eleito do Césio Melo já tenha, de fato, pavimentada na sua mente a ideia da Série B do ano que vem. Vejam, o Botafogo não caiu ainda, e eu não estou dizendo que o Botafogo está rebaixado, mas é grande a probabilidade, não só matemática, como também pelas demais circunstâncias que envolvem o futebol. E, portanto, o adequado é que o Botafogo já pense 2021 diante dessa realidade, com perda de receita por conta da não participação na primeira divisão e etc. É uma situação que precisa ser tratada de maneira racional. O futebol é uma paixão nacional, o torcedor não aceita muitas vezes ouvir certas coisas, mas a realidade é que o Botafogo, enquanto uma instituição, enquanto clube, precisa já pensar 2021, não é jogar toalha não é isso, mas já pensar 2021 diante desta condição, diante desta realidade e começar já a tomar as medidas necessárias para a construção de um elenco e de um planejamento para 2021 diante da Série B do Campeonato Brasileiro, porque é essa, lamentavelmente, a tendência alvinegra. Pois é, o Internacional com a vitória está na 5ª posição neste momento, né? E o Botafogo, neste momento, é o lanterna do campeonato. O Rafa dizia, né? Faltam 13 jogos, nas contas que você fez aí, Rafa. Nessas 13 partidas que faltam para o Botafogo precisaria de 8 vitórias, né? 24 pontos, chegaria a 44, mesmo assim com 44, já teve time que foi rebaixado com 45. É muito difícil, porque o Botafogo até agora só teve 3 vitórias no Campeonato Brasileiro, né? E precisa, nesses 13 jogos aí, de 8 vitórias. Pelo futebol, né? Como o professor Celso Zelt dizia agora há pouco, falava sobre o Palmeiras. A gente analisa os números, a matemática, e matematicamente, claro que o Botafogo ainda pode escapar, mas o que o time tem apresentado, né? 7ª derrota seguida, realmente é uma situação complicada. Troca de treinadores e não adianta nada. Daniela Boaventura, quero ouvi-la sobre essa vitória do Internacional de virada, 2-1 sobre o Botafogo. Vamos, Abel. Antes de falar do Internacional, eu queria só dar uma passada também pelo Botafogo, pelo seguinte, eu acho que se existe algum ponto positivo nisso tudo, é a mudança da postura. Eu confesso que o Botafogo ficou ali na segunda tela, então eu não prestei atenção exatamente no jogo inteiro, mas você vai dando uma olhadinha em cada um, né? E me chamou a atenção uma mudança de postura do Botafogo em relação ao jogo passado contra o São Paulo. Contra o São Paulo, era uma postura derrotista. No primeiro gol do São Paulo, ninguém falou absolutamente nada. O time do Botafogo pega a bola em silêncio e leva de novo ali para o meio-campo para recomeçar o jogo como se tivesse num treino. Então, hoje, bem ou mal, contra o Internacional, o Botafogo fez o jogo dele. O Botafogo mostrou um pouco da postura mais parecida com aquela do Flamengo, que jogou contra o Flamengo no jogo anterior. Então, vamos esperar que tenha sido um apagão contra o São Paulo e que o Botafogo, mesmo com essa probabilidade muito grande, realmente, infelizmente, de ser rebaixado, pelo menos vá até o fim de maneira digna, né? Tentando fazer com que a situação seja revertida. A arbitragem do jogo foi péssima. Eu achei o Caio Max muito mal nesse jogo. O Cavalieri toma um cartão ali, ele é o capitão do time.
Se ele não pode sair da meta para falar com o árbitro num lance daquele que os jogadores precisavam pedir um cartão, eu não entendo mais quem possa, porque o Cavalieri não se exaltou, não agrediu verbalmente, não fez nada disso. Então, acho que além de tudo que a gente vai falar aqui, né, do não cartão para o Rodinei, do lance do gol que ele dá as costas para a cobrança da falta, tudo isso fez a arbitragem muito confusa, muito conflituosa. O Internacional, se a gente pegar hoje, ele teve menos posse de bola, acabou que ela ficou mais dividida no final, mas ela foi, em algum momento do jogo, maior do Botafogo do que do Inter. O que fez o Internacional ganhar esse jogo? No fim das contas, além do oportunismo do Yuri, né? O Internacional era mais agudo quando ele tinha a bola. O Internacional buscava o gol com mais rapidez do que o Botafogo, que ficou ali tocando a bola mais tempo, não sei se por tática, por, às vezes, falta de posicionamento mesmo dos jogadores, de achar uma oportunidade para ir até o gol. Em relação ao Inter, hoje me chamou a atenção o posicionamento do Galhardo. O Abel até fala, ele falou duas coisas na coletiva que me fizeram ficar sem entender exatamente o que ele queria do Galhardo hoje. Primeiro ele fala, recuei o Galhardo, eu percebi. Tinha uma espécie de 4-1-4-1, né? Como o Galhardo ali, um quarto homem de meio campo e não um atacante propriamente dito, apesar de ter também essa característica. E aí, na minha visão, ele se perdeu um pouco para armar o jogo quando ele sai da posição de atacante. Então, ele rendeu menos do que poderia. Aí, num outro momento da coletiva, o Abel fala assim, espero que o Galhardo reencontre o gol. Eu acho que não vai ser nessa posição. Eu acho que para o Galhardo reencontrar o gol dessa maneira, ele precisa jogar um pouco mais adiantado e pensar uma outra solução para o meio-campo, para a armação do Internacional. Aí sim, a gente vai ver de novo a qualidade do Galhardo e tudo que ele pode oferecer para esse time. Agora, o Internacional, de maneira geral, tem nomes muito fortes, né, como é o do Patrick, por exemplo, e ainda pode melhorar coletivamente. Mas hoje faz um jogo já melhor, né? A gente viu o Boca já, um Internacional muito ativo, um Internacional que, no meu entender, merecia aquela vaga por tudo que doou em campo, mas eu vejo uma evolução no trabalho do Internacional nesse momento. Ô Dani, eu tô até agora tentando entender esse segundo gol do Internacional. O Caio Max, né, o árbitro, primeiro eu acho que ele não deveria virar, já que ele autorizou a cobrança da falta, ele não deveria virar as costas para o lance. Agora, a zaga do Botafogo também, pelo amor de Deus, né? Se o Kevin cobra a falta, tá todo mundo parado. Olha aí, ó, a gente está revendo o lance, é um lance, assim, inusitado, diferente e realmente que chama muita atenção. O árbitro fica perdido. Olha só, ele marca a falta, né? Ele anota a falta para o Botafogo, olha lá. Aí a gente já está vendo ele analisando o lance do VAR. E nas redes sociais tem muito torcedor do Botafogo reclamando da arbitragem, mas é inegável também que é uma bobeada inacreditável. Olha aí, ó. Da zaga também. O Kevin cobra, tá todo mundo parado. Não entendi direito. Será que eles estavam achando que o árbitro ainda não tinha autorizado a cobrança da falta? Acho que é isso, né? O que você acha, Dani? Parece que ele ficou meio que esperando uma autorização. Eu não sei, a sensação que eu tenho é que tanto o árbitro quanto os jogadores, pelo lugar onde era a falta, pensaram que seria, então vamos cobrar aqui um tiro de meta para reorganizar o time. Só que a regra não é essa, né? O juiz não precisa apitar a partir do momento que a bola está parada e o jogador toca nela. Ele mesmo vai ali e faz a cobrança. E aí o Yuri, oportunista, ele até fala na entrevista pós-jogo assim, eu peguei a bola, os companheiros falaram, vai, chuta pro gol, depois a gente vê. Então acho que ninguém entendeu muito bem naquele momento o que estava acontecendo. Palmas para ele, né, que estava ali atento ao lance, foi oportunista e acabou conseguindo a vitória para o Internacional diante dessa bobeada da zaga do Botafogo.